Frente a frente no Now e esta noite com Rita Matias do Chega e Bruno Gonçalves do Partido Socialista. Sejam bem-vindos. Boa noite aos dois. Rita, estas medidas não são assim tão difíceis de alcançar numa negociação entre o Governo e o Chega. O referendo à imigração, enfim. O problema é que desde que estas medidas foram sendo lançadas... de controlo da imigração aprovadas pelo Governo. Ainda assim, completamente insuficientes. As pessoas continuam a sentir nas ruas que há uma crescente imigração, que há uma crescente pressão dos serviços públicos, que há uma transformação do tecido social, que não estamos preparados para acolher tantas pessoas e não estamos a acolher bem e, portanto, não há falso humanismo maior do que querer promover este descontrole total. Mas com aquilo que o Governo já fez, ou seja, o Governo quer descer o IRC, já fez meio caminho em reconhecer ou a tentar equiparar o subsídio de risco das polícias com o da Polícia Judiciária. Medidas de combate à corrupção, imagino que estejam nos programas eleitorais de todos os partidos. Certo. E hoje houve a questão da imigração com medidas aprovadas. Desde que a Ministra da Justiça reuniu com os vários grupos parlamentares no âmbito do combate à corrupção, nenhuma medida saiu concretamente do papel. Portanto, também não seria um problema para o Chega depois na Madeira. Sim, senhora, até porque graças ao Chega isso não seria há um grande escrutínio nos Açores também ficou na gaveta, ao Governo da Madeira e isso é graças ao Chega, não graças ao Partido Socialista. Mas vamos imaginar que amanhã as negociações entre o PS e o Governo não correm assim tão bem como, enfim, muito espero que corram. O que é que o Chega vai fazer a partir daí? O Chega fica a ser a única solução possível para a aprovação ou para a viabilização do orçamento. Tarde demais. Infelizmente, para os portugueses, tarde demais, porque o Chega disponibilizou-se para esta negociação há décadas. Ainda não tínhamos sequer um novo governo, já estávamos a falar de alternativas à direita. Mas este orçamento tem muito do que o Chega quer. Mas mesmo que tenha tudo, mesmo que tenha tudo, que nós temos dúvidas e que aquilo que nós temos visto é que tentam aplicar algumas das medidas que o Chega propõe, tentando eventualmente até esvaziar o eleitorado do Chega, tentando até acenar alguns nichos, porque há uma fixação com reduzir o número de deputados, eventualmente, do Chega, num cenário de novas eleições, e, portanto, sabemos que o Governo está muito concentrado nessas matérias, mas, na verdade, na vida prática dos portugueses não se sente grande diferença em absolutamente nada. Se não for o Chega, lá iremos para eleições e, provavelmente, teremos uma bancada do Chega mais reduzida do que esta. E nós enfrentaremos essas eleições, faremos uma campanha, tentaremos mostrar aos portugueses que a irresponsabilidade maior foi do Partido Social Democrata, que tinha obrigação de formar uma maioria, fosse à esquerda, fosse à direita, tinha essa responsabilidade, uma vez que não saiu amplamente reforçado das eleições e que desperdiçou uma oportunidade histórica que já não acontecia há mais de uma década, que era termos uma maioria de direita. Não quis negociar à direita, e não é só o Chega que o diz, a Iniciativa Liberal também tece duras críticas ao facto de ter um parceiro preferencial, neste caso o Partido Socialista. E, portanto, neste sentido, desejo as maiores sortes para amanhã, para a negociação entre Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro, porque, de facto, Marcelo Rebelo de Sousa já disse ao que vinha, já disse que não há governos com duodécimos e, portanto, o cenário de eleições, que não é o que o Chega desejaria, não por questões internas e partidárias, mas porque os portugueses não querem mais eleições, se for necessário enfrentaremos, mesmo que isto até penalize partidariamente o Chega, pelo menos sabemos uma coisa, ao contrário dos outros partidos, mantemos-nos firmes nas nossas palavras. O irrevogável significará irrevogável mesmo. E como é que tem olhado, Rita, para as declarações do Presidente da República, que ainda ontem alertava para a necessidade do orçamento, por causa dos conflitos mundiais na Ucrânia e no Médio Oriente? O Chega também não pensa nisso? O Chega pensa nisso, e por pensar em tudo isso e por mais do que ninguém, ou considerando também a boa-fé das demais forças, não querendo colocar o Chega num pedestal, o Chega queria a estabilidade, procurou trabalhar na solução, mas mais não foi possível. De facto, a posição a que o Chega se colocou foi quase de humilhação. Eu sou muito franca, nós temos militantes, temos simpatizantes que não concordam com tanta disponibilidade que nós prestamos a este Governo por achar que às tantas era um desrespeito para com o eleitorado e, portanto, nós fomos além das nossas capacidades. Ora, neste momento, há duas coisas muito importantes e gostava de ser franca a este ponto. É que jogam-se duas linhas. Há a linha política nacional e há a linha partidária. E neste momento, dos três grandes partidos, só um é que não tem a cabeça a prémio, um dos líderes, que é André Ventura, porque a sua liderança é incontestável.
os outros estão ambos em xeque, talvez em xeque-mate. Luís Montenegro precisa de se manter no governo porque com eleições precipitadas pode perder as eleições e ficará numa situação crítica. Já Pedro Nuno Santos fica numa posição muito crítica. Acabou de ganhar. O Chega acabou de perder eleições. Mas o Chega não perdeu eleições nenhumas. Aliás, o Chega Pedro Nuno Santos, o texto do algodão falhou, André Ventura e não está em contestado. Está a ver como eu estou a dizer a verdade? Já estou a destabilizar o Largo do Rato. Não está a contestar. Pedro Nuno Santos fica numa posição interna muito delicada se aprova o orçamento, porque sabemos que já há algumas pessoas a quererem perfilar-se para o lugar de secretário-geral e só alguém que queira ignorar este facto, porque se vê nos corredores da Assembleia, porque se sente nos corredores da Assembleia, porque se vê as dinâmicas de quem é que se senta ao lado do secretário-geral quando o secretário-geral está... Que dinâmicas são essas? São as dinâmicas de uma linha divergente, uma linha eventualmente mais ligada a António Costa, uma linha eventualmente mais feminina para ser o provocador e, portanto, penso que os portugueses compreenderão que estou a falar de Alexandra Leitão. Eu achava que estava a falar da Rita quando se sentava perto ou longe do André Ventura. Não, eu sento-me sempre no mesmo lugar. Mas olha, seria muito bom ver lá à frente do Chega. Uma cara feminina. Não, é que o Chega não tem essa questão, mas o Partido Socialista pode ter, e por isto é que as eleições não estão a ser só decididas de acordo com o interesse nacional. E portanto, o Chega pensa demasiado nos partidos e muito pouco no país. O Chega pode perder deputados. Isso não custará a cabeça do seu líder, porque estamos conscientes de que é a estratégia certa. Só no fim do jogo, mas de facto os condicionamentos são estes. Pedro Nuno Santos tem esta opção de poder garantir a estabilidade do país e ficar como salvador da pátria, sabendo que isso eventualmente vai-lhe custar a liderança do Partido Socialista depois, mas certamente que convidava o eurodeputado Bruno a vir à Assembleia da República, a sentar-se na bancada do Chega e a observar a bancada do Partido Socialista, que vai perceber dinâmicas que se calhar não consegue compreender lá de Bruxelas. Bruno Gonçalves, Rita Matias, obrigado aos dois, boa noite, até à próxima.